Na China, também seguimos aí com uma preocupação grande em relação ao mercado imobiliário, que é o receptor aí da maior parte da poupança chinesa. Os chineses não têm o hábito, não têm a cultura de investir em ações, ou mesmo em títulos de dívida. O principal veículo da reserva, né, dos chineses é o mercado imobiliário, mais de 70% dessas reservas. E esse mercado está aí em apuros por conta de um nível de alavancagem muito grande nos anos anteriores. Durante as semanas, durante os últimos dias, o governo chinês anunciou um pacote de 44 bilhões de dólares para reativar o setor e muita gente colocou as barbas de molho, não acreditando que isso possa fazer muita diferença, né? Então, há aí pairando no ar a possibilidade de alguma desaceleração mais agressiva na China, o que seria bastante negativo para o resto do mundo, em especial para os emergentes como o Brasil. São impressionantes as cenas, né, de tanques fazendo aí a proteção de bancos. São 8 milhões de correntistas de bancos que não permitem saques desde o final de abril. Apresentaram inicialmente a desculpa, né, de um problema técnico e depois ficou evidente que não era um problema técnico, mas sim um problema de liquidez desses bancos. Esses bancos estão praticamente quebrados e essas pessoas enfrentam a possibilidade de perderem tudo que colocaram nos bancos. E as pessoas passaram a se manifestar não só na frente desses bancos, mas em frente ao Banco Central Chinês, exigindo, né, que o Banco Central Chinês então assuma esse prejuízo, e parece que as autoridades chinesas estão bastante reticentes em fazer este movimento. Além disso, há um movimento na China, um movimento nacional. Os censores chineses não estão conseguindo dar conta, né, de fazer a censura desse movimento nas redes sociais, para as pessoas pararem de pagar os seus empréstimos, os seus financiamentos imobiliários de obras que estão atrasadas ou de obras de empresas que estão em profunda dificuldade financeira. Esse movimento está aumentando, né? O problema é porque se você já tem uma pressão pelo fluxo de caixa e aí as pessoas param de pagar os financiamentos, esse problema escala. É difícil saber o exato tamanho do problema, porque a China, obviamente, é uma ditadura onde não há transparência para os dados. Mas os sinais aí já são evidentes. Tudo isso pode ajudar, de uma certa forma, o Fed a reduzir a inflação sem a necessidade de um choque de juros maior, até porque ele me parece impossível de ser levado à frente, dado o nível de endividamento que nós temos no mundo. As pessoas gostam de mencionar uma situação dos Estados Unidos entre o final da década de 70, início da década de 80, até meados da década de 80, nós tivemos um nível de inflação muito alto, análogo ao que nós estamos vendo hoje, e o choque de juros, né, do Paul Volcker, então chairman do Fed à época, que levou os juros americanos a até 16% ao ano, mas elas esquecem que naquele momento o endividamento do governo americano era correspondente a 30% do PIB, sendo que hoje esse endividamento ele ultrapassa os 100%. Com os auxílios emergenciais por conta da pandemia, esse endividamento chegou a mais de 130% do PIB. Isso nós estamos falando de endividamento do governo, sem considerar o endividamento de empresas e famílias, que também está em patamares historicamente altos. Então, não me parece que haja espaço para um choque de juros para conter essa inflação. Essa inflação pode ser contida com alguma recessão, né? Mas, por enquanto, essa recessão ou essa desaceleração econômica, não podemos falar ainda exatamente em recessão, o Paulo falou sobre isso na sua apresentação pós-decisão, a economia ainda está muito aquecida. Nós temos um pleno emprego nos Estados Unidos, nós ainda temos reservas maiores do que a média das famílias, das empresas, por conta, né, utilizando aquela analogia do CEO do JP Morgan, por conta do governo ter enchido o tanque das pessoas lá no auxílio emergencial. Esse tanque está sendo esvaziado, esse tanque aí da pandemia, mas ainda não acabou. Então há algum combustível ainda para manter o consumo em alta, apesar, né, da confiança do consumidor estar em baixa. Talvez pela pressão dos preços, pela pressão da própria inflação. Mas
a recessão de fato ainda não pegou, né? Os resultados das empresas não estão tão ruins, apesar de alguns guidance serem negativos e algumas empresas estarem já cortando aí novas contratações, grandes empresas, mesmo como Meta, mesmo como Microsoft, como Netflix e outras do setor de tecnologia, que foi o grande motor da alta do mercado nos últimos vários anos. Resumindo, eu vejo que apesar desse otimismo, dessa certa expectativa positiva por conta de um Fed menos hawkish ter se apresentado no mercado, e nós já temos alguns sinais gráficos de consolidação, uma tendência de alta ainda tênue, eu não vejo um ponto ainda de inflexão por um prazo maior. Eu acho que o fundo continua, a minha perspectiva do fundo ser um pouquinho mais embaixo, talvez um pouco bem mais embaixo.